A década de 90 foi uma época de grandes mudanças, inovações e mutantes. Isso porque em 1992 o mundo presenciou o nascimento de X-Men na série animada, que marcou para sempre a história da cultura pop. E ela era tão incrível que até mesmo o Stan Lee, um dos criadores da equipe, ficou extremamente impressionado. Como o desenho já está prestes a ganhar uma nova temporada, nesse vídeo nós vamos entender um pouco da história por trás dessa série que conquistou o mundo, indo desde a sua criação até o impacto cultural que ela causou. Oi, eu sou o Raoni Soares. Como eu já falei, essa série dos X-Men foi tão fiel que isso impressionou até mesmo o Stan Lee. Mas antes de vir a se tornar o que se tornou, o desenho passou por algumas provações e deu a Margaret Loesch certa dificuldade. Isso porque desde que viu o potencial que essa equipe tinha, ela vinha tentando convencer os estúdios a trabalhar em uma produção dos X-Men. Mas ela recebeu várias negativas, isso porque os estúdios achavam que os X-Men eram uma equipe obscura demais para isso. Oxente. Foi só em 1989 que ela finalmente conseguiu autorização para conseguir trabalhar em um piloto para o desenho. A verdade é que toda vez que um projeto assim é idealizado, o principal motivo que afasta ele da sua realização é a verba. Isso porque para criar um único episódio significa envolver uma equipe muito grande de pessoas. Não me diga! Isso porque quando conseguiu o aval para produzir esse piloto, o dinheiro que seria investido nele acabou saindo de uma outra produção. A verba que seria utilizada ali saiu do desenho do Robocop, que tinha sido encomendado um total de 13 episódios e que acabou ganhando apenas 12. Então a Marvel contratou a Toei Animation para que ela produzisse esse piloto, surgindo assim então o episódio Pride of the X-Men. Margaret quis mostrar que esse desenho tinha sim a capacidade de se converter em vendas de brinquedos, por isso ela quis trazer o máximo de personagens possíveis pro episódio. Então, além da Kitty Pryde, que tinha o seu nome no título do desenho, apareciam também o Professor Xavier, a Tempestade, o Ciclope, Noturno, Colossus, Wolverine e a Cristal. Fora eles, também apareciam os mutantes da Irmandade, com o Magneto, a Emma Frost, o Fanático, o Blob, o Pyro e o Groxo. O episódio foi lançado naquele mesmo ano e chegou a ser transmitido no bloco Marvel Action Universe, que todos os finais de semana traziam 90 minutos do desenho da Marvel, como o Homem-Aranha, Dino Rights, o próprio Robocop, Homem-Aranha e os seus amigos incríveis, e posteriormente adicionou Pride of the X-Men. O desenho chegou a ser lançado até para home video, mas foi cancelado de verdade porque em 1989 a Marvel Entertainment foi comprada pela Meg Andrews e Forbes Holding, que ficaram responsáveis pela divisão de TV e cinema da New World. A partir disso, as pessoas responsáveis pelos programas queriam investir muito mais em produções voltadas completamente para o público infantil, o que jogou Pride of the X-Men direto no colo do cancelamento. Isso porque os executivos acreditavam que de forma alguma esse desenho se converteria em dinheiro. Passada. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. Verdade seja dita, apesar disso, os executivos da Marvel tinham gostado muito da qualidade da produção. Só que em 1990, quando Margaret assumiu o comando da Fox Kids, ficando assim responsável por toda a programação infantil do canal, ela voltou a insistir nesse projeto porque acreditava que ele seria sim um grande sucesso. E sabendo o que a gente já sabe hoje, ela não estava errada. Não. A primeira coisa que ela fez quando assumiu o posto foi aprovar séries como a do Batman, e foi fácil para ela conseguir o aval por causa do sucesso do filme de Tim Burton lançado em 1989. Já o desenho dos X-Men, ela voltou a enfrentar certas dificuldades porque o seu chefe Jimmy Kilner disse que até apoiaria sua decisão, mas que ela tivesse claro dentro de sua cabeça que caso aquela produção desse errado, ela perderia o seu emprego. Você tá doido, garoto? Se enxerga! Ok, sem pressão. Então ela ligou pro Stan Lee e disse que não tinha conseguido vender, mas que dessa vez ela queria comprar o projeto. Foi daí que ele se sentou com Raí Saban e juntos eles fizeram um acordo. E esse acordo colocaria a Saban Entertainment como responsável da pós-produção do desenho, enquanto Margaret compraria todos os direitos de exibição da série Power Rangers. Power Rangers esse que somente Margaret conseguia ver o potencial. Se você assistiu meu vídeo falando sobre Super Sentai, já sabe que a insistência dela em investir
investir nesse tipo de produção já vinha de algum tempo antes. E que mesmo lá ela já tinha enfrentado certas dificuldades quando ela apoiou a ideia de Stan Lee de trazer o Super Sentai para o público americano. Nisso a gente percebe que apesar dela ser uma ótima profissional, as suas ideias nem sempre eram levadas muito a sério. Lembrando que a gente está falando de 1990, quem sabe isso não tenha acontecido pelo simples fato dela ser uma mulher. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje muito. Você tem noção que grande parte dos desenhos que a gente assistiu da nossa infância e que hoje são clássicos passaram pelas mãos dessa mulher? Agora imagine se ela não tivesse insistido tanto nessas produções. Depois do acordo já fechado com a Saban Entertainment, a Fox contratou os estúdios Graz Entertainment para produzir um total de 13 episódios para o desenho. E eles tinham prazo de entrega até setembro de 1992, só que a produção acabou atrasando. Por isso, a série só foi sair em outubro. Só que como tinha o objetivo de fazer com que os telespectadores se familiarizassem com os personagens e começassem a entender um pouco mais da história, a Fox exibiu os 2 primeiros episódios assim que tinham acabado de receber. Só que além de ter vindo com muitos erros de animação e de som, o desenho não foi um sucesso instantâneo. Pra se ter uma ideia, somente o segundo episódio tinha vindo com um total de 50 cenas do roteiro que estavam faltando. Isso obrigou a Fox a romper com esses estúdios de animação. E foi só em 1993 que os episódios voltaram a ser reexibidos, já com todos os erros corrigidos. Mas para isso acontecer, a equipe teve que ralar dobrado e tiveram que trabalhar por horas sem descanso. Mas depois desses ajustes, o desenho alcançou um grande sucesso quando estava sendo exibido. Tanto que ele permaneceu no ar até 1993, quando na 5ª temporada foi cancelado pelo motivo de que a falência estava batendo a porta da Marvel. Por mais que muitos dos episódios funcionassem de maneiras isoladas, por ser uma das primeiras adaptações a serem produzidas nesse formato, os desenhos continham arcos que tinham duração entre 3 e 4 episódios. Só que como o desenho era transmitido de forma completamente aleatória, isso causava uma quebra na sua continuidade. E uma coisa que talvez justifique essa escolha de transmitirem o desenho de forma completamente aleatória é o fato de que somente um episódio do desenho levava um total de 10 meses para ser produzido. Então, como saída para entregar tudo no prazo, foi produzir vários episódios de uma só vez, o que fazia com que a Fox não tivesse escolha além de exibir tudo da forma como eles recebiam. Porque como o desenho já estava no ar e já estava fazendo muito sucesso, não tinha como eles simplesmente cancelar e esperar tudo ficar pronto para voltar a reexibir. Isso fez com que os escritores Eric e Julia Lee Ward, que além de parceiros de trabalho também eram um casal, e guarda essa informação porque ela é extremamente importante para o desenrolar que a gente vai ter depois. Eles decidiram que a partir da 2ª temporada os episódios não seguiriam mais essa linearidade narrativa, para fazer com que eles pudessem ser assistidos de forma completamente aleatória e ainda assim serem entendidos. Outro fato é que tanto Eric quanto Julia não sabiam absolutamente nada sobre os X-Men quando começaram a trabalhar no projeto. Tudo que Eric sabia no começo era que essa se tratava de uma HQ da Marvel, mas fora isso ele não conhecia absolutamente nada sobre a história nem os personagens. Como saída, ele comprou uma enciclopédia da Marvel para ter maiores informações necessárias. E eles também receberam o apoio de Larry Houston e Will Million, que ficaram incumbidos de supervisionar o trabalho dos roteiristas, mas que de certa forma, na minha opinião, pode ter complicado um pouco as coisas. Isso porque, ao contrário do casal, tanto Larry quanto Will eram completamente fãs da equipe, tanto que eles queriam ver o tempo todo nos desenhos referências tiradas diretamente dos quadrinhos, o que de certa forma resultou em momentos como a aparição do Homem-Aranha sendo chamado de Mutante Teia. Não, pra você que acha, isso não foi um erro de dublagem. Essa, na verdade, foi uma forma de burlar os direitos autorais, porque nessa época a Marvel já tinha vendido os direitos de vários dos seus heróis. E pra conseguir usar esses heróis em apenas um episódio seria necessário muita burocracia. Então eles escolheram trazer os personagens com outros nomes pra conseguir burlar esses direitos. E além do Homem-Aranha, o desenho também trouxe personagens como o Deadpool, só que com o nome de mutante aleatório. Enquanto o Doutor Estranho era chamado de um mago. Por outro lado, a relação de Eric com sua esposa acabou proporcionando uma dinâmica bem interessante que influenciou diretamente na produção do desenho, o que fez com que ela deixasse de ser apenas um simples show de super-heróis. Porque ao conversarem sobre as histórias dos X-Men, eles começaram a perceber que talvez eles podiam abordar temas bem mais adultos, como relacionamentos complexos, divórcio, fé, além de falarem também sobre racismo, preconceito, intolerância, holocausto e até mesmo AIDS.
Mites. Com o apoio dos estúdios que buscavam um programa bem mais sofisticado, Julia e Eric conseguiram um aval para implementarem isso na série. E essa visão inovadora permitiu que ele se tornasse um programa que abordasse triângulos amorosos, dilemas éticos e questões sociais, fora a ação heróica, que é completamente indispensável nesse tipo de produção. Um ponto crucial é que, por mais que não conhecesse absolutamente tudo sobre os X-Men, Julia se mostrou extremamente importante para o fato do Fera estar presente no desenho. Isso porque os responsáveis pelo programa achavam o personagem com uma aparência muito animalesca e assustadora. Por conta disso, eles queriam simplesmente descartar o personagem, só que Julia bateu o pé e disse que o personagem trazia exatamente a essência do que o programa tinha que transmitir, com o fato de que os X-Men tinham que levar para o público justamente a luta contra o preconceito devido às suas diferenças. No final, o desenho ganhou 76 episódios e acabou se tornando até aquele momento a produção de desenho animado mais duradoura da Marvel. Só que é impossível não dizer que pro público seu cancelamento chegou de uma forma um pouco repentina demais. Por mais que o desenho tivesse uma audiência muito boa e estivesse dando muito certo, como eu já falei antes, o desenho foi cancelado devido à falência que estava batendo na porta da Marvel. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E por mais que já tivesse encomendado uma nova temporada, o investimento voltado para a série tinha começado a se esgotar, o que fez com que a sua qualidade na última temporada começasse também a decair antes de ser cancelado oficialmente. Como tinha esperança de que a Marvel daria a volta por cima e que em algum momento voltariam com aquela produção, os produtores decidiram encerrar o programa não de uma forma definitiva, mas deixando em aberto para o caso de futuramente voltarem a trabalhar no projeto. E eles fizeram com que o Professor Xavier tivesse sido gravemente ferido e a personagem Lilandra, integrante do Império Shi'ar, acaba levando ele para outro planeta na finalidade de curá-lo. E esse foi o final do programa, só que eu acho que o que os produtores não esperavam é que levaria aí 30 anos até essa produção ser resgatada de novo. Agora, depois dos trailers que já foram lançados, a gente já sabe que é exatamente desse ponto da história que a nova temporada vai começar. Porque apesar de todos os esforços, a morte do Professor Xavier foi completamente inevitável. Tirando um pouco a expectativa sobre essa nova temporada, eu acho que a pergunta que muita gente faz é o que aconteceria depois, se caso o desenho tivesse continuado naquela época. Não sei. Isso a gente vai descobrir daqui a pouco, porque agora eu quero pedir para você deixar o seu like se estiver curtindo esse vídeo. Aproveita e compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo que também curte X-Men ou super-heróis, porque isso colabora muito pro engajamento do meu conteúdo, além de me deixar muito mais motivado para continuar produzindo pra cá. Sem falar que isso é rápido e inteiramente grátis, então colabora aí. Bem, não muito distante desse final trágico que a gente já conhece, os planos dos produtores era fazer com que não apenas o Professor Xavier, como também a Jean Grey, a Tempestade e o Ciclope morressem no final da temporada. Isso aconteceria durante uma batalha épica entre os X-Men e o Apocalipse. Com base nisso, a história ampliaria novos horizontes para poderem trabalhar novos rumos para a equipe, porque esses personagens seriam substituídos pelo Bispo, o Arcanjo, a Psylocke e a personagem Lasca. Pra você que não conhece, a personagem Lasca é irmã do Bispo e também vem de uma realidade alternativa, onde os humanos e os mutantes se encontram em uma guerra acirrada. Ela tem o poder de absorver a luz e converter isso em disparos de força concussiva, além de também conseguir disparar rajadas fotônicas. Fora isso, outra coisa que também mudaria seria o título do desenho. Ah não, aí ele extrapolou. Que tinha como opção se tornarem os fabulosos X-Men ou então X-Factor. Comenta aí se você gostaria de ter visto isso, porque eu acredito que a essa altura o cancelamento foi a melhor coisa que aconteceu naquela época. Não porque eu não queria ter visto isso, porque a Psylocke, assim como a Emma Frost, é uma das minhas personagens preferidas do universo do X-Men. Só que depois de todas essas mudanças, eu acredito que o desenho não seria mais a mesma coisa sem os personagens que sairiam. Então eu acho que essa ideia seria interessante se fosse trabalhado em um desenho separado e não nesse. Além do fato de que essa série animada tinha sido concebida com o máximo de cuidado para ser extremamente fiel aos quadrinhos. Mas além disso, também tinha o objetivo de atrair um público bem mais amplo. E eu acho que ao escolher fazer mudanças tão drásticas assim tão de repente, acabaria afastando o público que já era fiel ao desenho.
A essa altura, o desenho já tinha feito com que esses mutantes tivessem se popularizado no mundo todo, fazendo com que os X-Men se tornassem uma das equipes preferidas dos fãs, o que refletiu até mesmo diretamente nos quadrinhos. Isso porque, em uma realidade alternativa, o filho do Professor Xavier, Legião, viaja no tempo para matar o Magneto e tentar restabelecer a paz entre os humanos e os mutantes. Sem entender as intenções do seu filho, o Professor Xavier acaba interferindo e morre no lugar do seu rival. Isso faz com que a linha das histórias dos mutantes que se tornariam os X-Men mude completamente, porque com a morte do Professor Xavier, nenhum deles seria recrutado para a equipe, o que faria com que eles nunca se conhecessem e o Apocalipse terminasse ganhando e dominando o mundo, o que resultou no arco da Era do Apocalipse. E apesar de muitos acreditarem que essa parte do desenho foi baseada nos quadrinhos, na verdade aconteceu o inverso. A Era do Apocalipse é uma série com 6 volumes que foi lançada de 1994 até 1995. Outra influência que o desenho causou a gente viu até de certa forma recente no filme X-Men no Confronto Final. Isso porque o filme traz a trama da famigerada cura mutante, se baseando nas histórias de John Whedon, que trouxe esse arco para os quadrinhos dos X-Men lá por volta dos anos 2000. Só que a verdade é que muitos anos antes disso, o desenho já tinha trabalhado esse conceito no episódio da primeira temporada chamado de A Cura. E assim como aconteceu no filme, no desenho a vampira também foi atrás dessa cura, só que diferente de lá, ela não chegou a se submeter ao procedimento. Eu acho que o desenho dos X-Men é muito mais do que um simples desenho, ele pode ser considerado um símbolo de toda uma época, um verdadeiro marco cultural e um pedacinho na memória de muita gente. A nova versão da série promete ser uma experiência épica e completamente emocionante para absolutamente todos os fãs de todas as idades, porque ela vai proporcionar a gente de reviver aquela magia da infância agora sob uma nova perspectiva. Eu pretendo trazer outros vídeos sobre esse desenho para cá pro canal, então se você curtiu esse vídeo, já se inscreve para não perder. E nós nos vemos na próxima. Tchau!